Então, vamos falar hoje da educação em saúde na atenção primária. Eu trouxe aqui um pouquinho da concepção que o governo inglês ele criou, que teve uma influência grande no mundo todo acerca desses serviços. Então, eles definem, né, que os serviços domiciliares de um dado distrito, eles devem estar baseados no centro de saúde primária, que é uma instituição equipada para serviços de medicina curativa e preventiva, para ser conduzida por clínicos gerais daquele distrito, em conjunto com o serviço de enfermagem, que seja eficiente e com apoio de consultores e especialistas visitantes. Os centros de saúde primários, eles variam em seu tamanho e complexidade, de acordo com as necessidades locais e com a sua localização na cidade ou no país. Mas a maior parte deles são formados por clínicos gerais dos seus distritos, bem como os pacientes pertencem aos serviços chefiados por médicos da sua própria região. Essa política internacional ela foi chamada de saúde para todos. Lembrando que em 78, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e a Unicef, né, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, elas realizaram em conjunto a primeira conferência internacional sobre os cuidados primários de saúde, em Alma-Ata, no Cazaquistão, que é a antiga União Soviética, e propuseram um acordo e uma meta entre seus países membros para atingir, então, o maior nível de saúde possível até o ano de 2020, tá? Através desse planejamento de saúde. Então, a declaração da Alma-Ata é relacionada ao pacto que foi assinado, então, entre 134 países. Então, os cuidados primários de saúde, eles representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o Sistema Nacional de Saúde. Então, pelo qual os cuidados de saúde, eles são levados o mais proximamente possível aos lugares onde as pessoas vivem e onde as pessoas trabalham, e assim constituem, então, o primeiro elemento de um continuado processo de assistência à saúde. Tá vendo? Então, essa declaração é lá de 78 e ela veio fundamentar toda a construção da nosso processo de trabalho da saúde pública, voltado, inclusive, para a atenção e a educação. Então, essa declaração de Alma-Ata, ela descreve as seguintes ações mínimas, né, que são necessárias tanto para o desenvolvimento da atenção, da atenção à saúde nos diversos países, né, ela foca muito na educação em saúde, que ela é voltada, então, para quê? Ela é voltada para proteção e para prevenção. A educação em saúde também é voltada para a distribuição de alimentos e nutrição apropriada à população. Voltada ainda para o tratamento da água e do saneamento básico, além da saúde materno-infantil, né, o planejamento familiar, a imunização, a prevenção e controle de doenças endêmicas, o tratamento de doenças e lesões comuns, e fornecimento de medicamentos essenciais. Então, a gente vê que engloba a saúde em todos os seus aspectos, né? É uma visão muito ampla que esse conceito, né, mesmo que antigo, ele trouxe para a nossa atualidade e vem sendo reforçado com o passar do tempo. Então, apesar das metas de Alma-Ata jamais terem sido alcançadas plenamente, né, a atenção básica de saúde, ela tornou uma referência fundamental para as reformas sanitárias, né, que ocorreram em diversos países entre os anos de 80 e os anos 90 desse último século. Então, a defesa do direito. Então, muitos países e organismos internacionais, inclusive o Banco Mundial, eles adotaram essa política, uma perspectiva focalizada, entendendo, então, a atenção primária como um conjunto de ações de saúde de baixa complexidade, que é dedicada a quem? Dedicada às populações de baixa renda e no sentido de minimizar o quê? Exclusão social e econômica. Então, distancia-se do caráter universalista a declaração de Alma-Ata, né, que dá direito o quê? Da defesa da saúde como um direito da população. Então, a prática de saúde, né, ela vista enquanto prática educativa, ela tem por base, então, o processo de capacitação de indivíduos e de grupos para atuarem, então, sobre a realidade e transformá-la.
Essa prática educativa, gente, ela parte do princípio de respeitar o universo cultural das pessoas, respeitar as formas de organização da comunidade, né, que esteja inserida, e considera ainda que todas as pessoas, elas acumulam experiências, valores, crenças, conhecimentos, e elas são detentoras de um potencial para se organizar e para agir. Dessa forma, gente, a educação e saúde, ela é bem, a gente engloba o sujeito participativo em todos os momentos, todas as etapas desse processo, né? Então, a gente tem que valorizar toda a cultura e conhecimento desse sujeito, né? A gente tem que estimular esse indivíduo a poder participar desse processo e ele ser o agente transformador da sua realidade. Então, sem a participação do sujeito, a educação ela não toma forma, né? Ela não consegue proceder. E quando eu falo da equipe de saúde da família, então, assim, as ações da equipe de saúde da família, né, da ESF, elas emergem ações educativas, e essas ações, elas são tratadas como uma ferramenta, assim, fundamental. Então, ela vem para estimular tanto o autocuidado quanto a autoestima de cada indivíduo, e além disso, né, ele engloba toda a família e comunidade, promovendo o quê? Reflexões que conduzam a modificações nas atitudes e condutas dos usuários. Então, a principal ação da educação em saúde é essa prática reflexiva, porque sem a transformação do indivíduo e sem a transformação comunitária, as ações realizadas através de práticas, elas não têm um resultado efetivo perante a comunidade de uma forma geral. E o enfermeiro, né? Então, o enfermeiro ele foi inserido aí na atenção básica, né? O enfermeiro ele trabalha na educação em saúde, em qualquer área que ele esteja. Eu vou dar um enfoque principal aqui na atenção básica. Então, além da educação em saúde, ela ser uma atividade inerente ao profissional enfermeiro, que é proposta, inclusive, nos objetivos da equipe de saúde da família, além do exercício profissional, né, que foi sancionado anteriormente à criação desse modelo de atenção primária, ele regulamenta no seu artigo 11 que o quê? Que cabe ao enfermeiro, como integrante da equipe de saúde, realizar, então, educação em saúde, visando a melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral. Então, o âmbito de atendimento, né, a complexidade desse processo é uma complexidade global, né? Então, eu tenho que atender indivíduo, família e população, né? Tem que ser um ciclo completo aí no atendimento. Então, acredita, gente, que a educação em saúde ela é a principal ferramenta para a construção de uma prática de trabalho, né, que valoriza o ser humano, além do biológico, dando valor ao ser social, emocional e espiritual. A gente fala muito de empoderamento, né? Então, quando a gente fala em educação e saúde, quando eu promovo práticas que são capazes de atingir toda a população, eu tenho um empoderamento. Então, a visão que o enfermeiro ele adquire perante a população, né, perante a sociedade, é uma visão mais ampla, né? O trabalho do enfermeiro em si, ele não fica só na unidade, né? Então ele vai tomando dimensões maiores e esse processo educativo é um processo contínuo. E a gente sabe que não é fácil a gente conseguir seguir essa proposta e conseguir manter uma meta de trabalho que a gente vai construindo, né, no nosso dia a dia de trabalho. É uma prática a ser exercida, a ser executada o tempo todo nas unidades básicas de saúde, estimulando sempre a população. A gente sabe que a população, de uma forma geral, quando a gente fala em cultura, em resistência também, a gente tem muita na população e a gente tem que sempre estar inovando e aprimorando, né? Então, o trabalho educativo ele é desenvolvido com uma grande expectativa, né? Então, quando a gente realiza essa educação em saúde, os profissionais, eles esperam o quê? Vislumbrar bons resultados, né? Eu reforço que é uma prática que não é muito fácil, porque o enfermeiro, hoje em dia, ele tem que ser criativo, né? Ele tem que conseguir explorar novas propostas, novos ambientes, né? Ele tem que acessar a comunidade de uma forma geral, e ele, muitas vezes, ele tem um trabalho mais sobrecarregado, né? Na sua unidade, e o foco principal mesmo da atenção primária, a gente tem que ser na educação. Quando eu falo educação, educação como um todo, né? Como a gente citou anteriormente. Então, as ações educativas. Então, qual que é a expectativa dos enfermeiros com a população? A primeira expectativa que a gente tem, atingir os objetivos programados.
né? Então, eu programo, né, a minha prática, eu coloco, né, o que eu quero atingir e eu quero chegar no meu objetivo. Primeira coisa de tudo. Segundo, né, valorização do meu trabalho, né? Então, tracei meus objetivos, instituir, né, um trabalho, uma capacitação que seja para conseguir chegar até a ele. E eu quero que meu trabalho seja o quê? Valorizado. Eu quero que as pessoas vejam, né, e deem a adequada importância, né, para o trabalho do enfermeiro em campo, de acordo com as práticas realizadas por ele e por nós. Então, outra coisa, participação ativamente nas ações. Então, quando eu levanto uma ação na comunidade, na população de uma forma geral, o que eu quero? A participação desses membros. Então, se eu falar só, gente, dia tal, vou fazer uma ação em tal lugar, eu preciso de promover essa ação, né? Eu preciso de envolver minha equipe. Uma parte muito importante da equipe que trabalha nessa questão de tanto de planejamento quanto de divulgação é minha equipe de agentes comunitários de saúde, né? Lembrando que o agente comunitário ele está inserido dentro da minha sociedade, dentro da minha comunidade regional. Então, esse agente de saúde, ele é um veículo, assim, de muito importante, tem um poder muito grande perante a comunidade. Então, quando eu tenho uma ação que eu quero realizar, eu já começo a divulgar, eu pego os meus ACS e peço para poder estar chamando a população mesmo, fazendo propaganda, né? Porque eu quero o quê? Uma participação. Que nada adianta, né? De eu traçar um objetivo, montar um trabalho, e se eu não tiver participação da comunidade, o meu retorno, o meu resultado, ele é muito pequeno. Então, eu não tenho uma efetividade sem uma participação ativa. Outra expectativa, né, é a identificação da importância de cuidar da própria saúde, né, e também da saúde da comunidade de uma forma geral. Então, se eu falar com a população, com as pessoas, né, de uma forma geral, fulano, você tem que fazer isso, fazer aquilo, comer pouco sal, praticar atividade física, todo mundo sabe, na verdade, né, todo mundo está cansado de ouvir, mas se eu não conseguir incorporar, inserir no indivíduo, né, que ele é responsável por si. O importante é ele cuidar dessa saúde sua e poder colocar em prática e poder compartilhar com a comunidade que convive com ele. Meus resultados eles são muito pequenos. A gente faz muitas vezes nas unidades de saúde grupos operativos, né? Então a gente tem grupos de hipertenso, grupo de diabético. Ô, gente, qual diabético que não sabe que não pode, por exemplo, comer carboidrato? Qual diabético que nunca falaram para ele a importância de uma prática de atividade física? Né? Então, quando eu faço grupos e torno aquilo muito repetitivo, eles estão cansados de saber. Outra coisa importante, além de eu dar informações para essa população, é conhecer muito bem a realidade. Porque o que adianta eu fazer umas orientações a respeito de educação alimentar, uma vez que a população é de muito baixa renda e possui pouquíssimos recursos para poder estar mantendo uma alimentação melhor. Então, dependendo da população, eu tenho que utilizar artifícios que são palpáveis para eles, né? Então, assim, não tem condição de comprar verdura com frequência, montar uma horta comunitária, né? Então, assim, a gente tem que pensar em alguma coisa que a partir da orientação dada para essa comunidade, para essa população, eles consigam executar de uma forma adequada. Não adianta eu pegar uma criança, um bebê na puericultura, digamos assim, e pedir para uma mãe começar a inserir fruta na alimentação da criança. Mãe, tem que ser uma fruta diferente por dia. Então, um dia você dá uma maçã, um dia você dá uma pera, um dia você dá uma banana. Então, assim, muitas vezes a pessoa ela não tem nem hábito de comprar fruta. Então, quando compra, a gente vê muito assim, recebeu o pagamento, vai lá e faz a compra do mês. Aí acabou, acabou. Né? Então, assim, toda a orientação que eu dou à minha comunidade, a primeira coisa que eu pergunto, né, como é que você vive, né? Como é que é a sua alimentação? Que tipo de alimento você tem o costume de comprar? O que você pode comprar? Então, eu preciso também ter muita noção da forma que essa pessoa vive, das condições sociais dessa pessoa.
porque senão as orientações que eu for dar a essa pessoa, elas não vão ter valor nenhum. Fulano de tal, só tem que praticar atividade física 3 vezes a semana. Às vezes o senhor idoso mora numa região muito íngreme. Então, se eu conhecendo essa realidade dessa pessoa, eu posso sugerir alguma coisa que seja viável. Que o que a gente mais perde na atenção primária à saúde são orientações que são inviáveis à população. Então, inviável por quê? Porque é difícil? Nem sempre, mas não está com acesso disponível para essa pessoa. Que seja, então, de recurso financeiro, né, que seja de recurso físico mesmo, né? Então, dependendo da área que a pessoa mora. Então, isso é uma coisa muito importante. Quando eu falo em conhecer a população, conhecer a comunidade, isso aí é fundamental na prática da atenção básica. Porque se eu não tiver esse conhecimento, as minhas ações, elas caem muito por terra. Então, eu promovo várias ações fantásticas muitas vezes, né? Então, faço aqueles grupos lindos, faço 1000 orientações, mas eu esqueço muitas vezes que a realidade da população que está sendo atendida naquela unidade é uma realidade, assim, mais deficitária, tá? Redução do índice de doenças. Então, quando eu falo da promoção da saúde, né? Promoção da saúde, ela é diretamente relacionada à redução do índice de doenças. Então, quando eu promovo a saúde, promovo o lazer, promovo o bem-estar, né? Eu espero que o índice dessas doenças, elas se reduzam. Doenças sexualmente transmissíveis, né? Tem programas assim fantásticos, né? Que a gente tem saúde na escola, que a gente pega crianças, adolescentes, a gente faz demonstração, orientação, palestra. Então, eu quero que, com as minhas ações, que eu tenha uma redução de índice. Lembrando, né, que as estatísticas, elas são uma ferramenta, assim, muito importante. Então, se eu não tiver resultado nenhum em relação às ações executadas, eu não consigo visualizar, eu não consigo palpar o retorno que eu tenho dessas para a unidade, né, de acordo com a comunidade que eu trabalho. Outra expectativa, né? Proporcionar efeitos positivos e relevantes na vida das pessoas. Como que eu consigo visualizar, né? Por relatos da população, né? Eu vim aqui, quando eu cheguei aqui na unidade, eu me senti assim, minha vida era assado, né? Então, eu fui fazendo acompanhamento com vocês, a partir disso minha vida melhorou muito, eu já consigo fazer uma caminhada assim maior, perdi peso, né? De acordo com a orientação de vocês. Então, assim, a gente ter efeito positivo que a pessoa enxergue para si e que considere relevante. Né? Então, quanto mais eu conseguir melhorar a qualidade de vida mesmo de uma população, de uma comunidade, eu vou me tornar relevante na vida dessas pessoas e mais valorização você tem, inclusive, né, enquanto gestor, muitas vezes, da unidade de saúde. Porque quando a gente faz orientações, as pessoas fazem algumas mudanças que podem ser pequenas ou podem ser maiores, né, na vida, de uma forma geral, essas pessoas, se elas não tiverem um retorno, elas desmotivam. E se, quando a população fica desmotivada, eu não consigo o efeito positivo posterior. Elas param de frequentar os grupos, elas param de procurar atendimento na unidade, só procuram atendimento em caso assim, crítico, né? Que a gente fala, não, mas demorou tanto para vir, por que não veio antes? Muitas vezes eles desacreditam no atendimento, desacreditam no profissional, e isso faz o quê? Um distanciamento da população com a unidade, com os profissionais, e a perda que a gente tem é uma perda assim, muito grande. Então, quando eu falo proporcionar efeito positivo, eu sei que não é fácil, eu sei que não é de uma hora para outra, mas esses efeitos, eles têm que ser estimulados frequentemente para a gente poder ter resultado, inclusive parabenizar, né, tanto a pessoa quanto o coletivo, de acordo com os resultados obtidos, que isso gera o quê? Isso gera uma satisfação, isso gera uma empolgação em relação àquele processo, para poder dar sequência, para poder dar seguimento. Então, os efeitos benéficos das práticas educativas, né? Então, elas proporcionam o quê? Benefícios à saúde, né? Vários benefícios. Lembrando que benefício muitas vezes não é palpável, né? Então, eu fiz várias mudanças, mas eu não senti nada nesse momento. Então, a gente sabe que esses benefícios, eles vão ter retorno muitas vezes a longo prazo. Eu falo muito a respeito do diabético, né? Do diabético, do hipertenso. Quando o diabético começa a ter efeitos, né, a ter complicações da doença, é que o estágio de doença já é um estágio muito avançado. E essas alterações que vêm com o tempo, elas, a maioria dos casos, elas são irreversíveis e são muito graves.
Então, quando a gente fala de benefício, benefício é para uma vida toda. Muitas vezes a gente consegue colocar na cabeça da pessoa, né, que naquele momento ela está bem, que ela não tem sintoma, que ela não está sentindo absolutamente nada, mas daqui a 5, aqui 10 anos, ela pode perder uma perna, perder uma visão, perder um rim. É uma coisa muito difícil de incorporar na realidade dessa pessoa. Então, a gente tem que pensar mesmo nessa questão dos benefícios, estimular muito o entendimento da população que esse benefício ele é feito o quê? A longo prazo. Outro efeito benéfico, né, que os resultados positivos, eles estimulam a equipe. Né? Então, eu promovi uma ação, a ação foi um sucesso. Então, tiveram várias pessoas, todo mundo envolvido naquela ação. Então, quando eu vejo que foi positivo, o meu estímulo para promover novas ações, ele é muito maior. Então, vamos supor, fiz uma ação que eu considerei assim, excelente, grande, e não tive participação quase nenhuma. Qual que vai ser o meu estímulo para fazer uma ação dessa mensalmente? Eu vou ficando desestimulada também. Né? Então, igual eu falo, a gente tem que ser criativo, a gente tem que promover parcerias também, a gente tem que fazer propaganda também dessas ações, e lembrando que quanto melhor for o resultado, o estímulo de todo mundo vai ser maior. Então, promover uma ação grande foi excelente, então eu vou promover uma maior ainda no mês que vem. Então, quanto maior a participação, quanto maior o resultado, maior o incentivo. Prática atribuída a todos os profissionais que compõem a equipe. Então, as práticas que a gente tem, as práticas educativas, né, elas são de todos. Então, não fui eu, a Águida enfermeira, que fiz. A minha equipe que fez. Eu, a Águida enfermeira, a Maria, minha agente comunitária de saúde, né, Maria José, minha técnica de enfermagem, fulano de tal, minha médica, todo mundo, a gente faz a prática junto. Então, essa prática, ela tendo um resultado positivo, um resultado benéfico, a prática é da equipe toda, né? Lembrando que a equipe, ela trabalha conjuntamente. Então, pode ter sido eu que direcionei, que fiz, que promovi diretamente essa prática, né? Mas atrás de mim, a equipe está toda reunida. Então, antes de fazer isso, a gente tem as discussões, os planejamentos. Por mais que eu esteja ali na linha de frente, toda a minha equipe sempre é corresponsável por todas as ações. Os resultados, tanto positivos quanto negativos, né, então são atribuídos a todos os profissionais. E estímulo à prática de cidadania. Então, o que eu quero dizer com esse estímulo à prática de cidadania? É lembrar mesmo dessas ações, né, que assim, na correria, no dia a dia, nas dificuldades, o pessoal acaba deixando de lado, acaba esquecendo. Então, é sempre ajudar um ao outro. Então, a gente faz ações, faz levantamento de algum tipo de auxílio, né? Então, um para o outro. A própria população, quando vê uma dificuldade, às vezes um senhor idoso em estado crítico, que não tem apoio da família. Então, a gente vai acionar assistente social, a gente vai acionar algum órgão que a gente sabe que pode prestar apoio para ele. Então, é sempre assim, um cuidando do outro. Né, um sempre pelo outro, lembrando que a comunidade é uma, né, de uma forma geral, e que o bem-estar de um, ele vai promovendo o bem-estar dos outros, né, então a gente sabe que a gente vai criando parcerias, sendo que sempre um vai poder contar com o outro, a gente forma uma corrente, na verdade. Então, gente, para construir essa prática educativa na unidade básica de saúde, primeira coisa, sempre, é fazer um diagnóstico. Né? Então, eu vou fazer um diagnóstico para levantar a primeira necessidade que eu tenho na unidade, para construir uma prática. A partir do diagnóstico, eu vou fazer o quê? O planejamento da ação. Né? Então, eu diagnostiquei, vou planejar de acordo com o que eu preciso o que eu preciso de trabalhar, né? E depois do planejamento, eu vou partir para a execução. Então, lembrando que o diagnóstico, planejamento, execução, são todas ações em conjunto, né? Eu tenho que fazer juntamente com a minha equipe, passar por todas essas etapas para eu conseguir executar essa prática educativa. Depois da execução, a gente vai juntar com a equipe, a gente discute como é que foi, né, essa execução, como é que foi essa ação, e a gente avalia posteriormente. Então, a avaliação dos resultados, que é uma prática que muitas vezes costuma ser mais difícil, porque a avaliação ela nem sempre é palpável, né? Então, eu fiz a prática, a avaliação ela pode vir a curto prazo, assim como a avaliação ela pode vir a longo prazo, né? Dependente do que eu almejo ali com aquela ação específica. Quando eu falo de diagnóstico, o que é muito importante a gente conhecer? Primeiro, né, o perfil demográfico da região. Né? Então, perfil demográfico, o perfil social da minha população, o perfil epidemiológico e o que não poderia faltar, né? Territorialização.
Então, eu preciso de ter territorialização bem instituída, para eu conhecer mesmo o meu território, né, e traçar esse perfil todo da minha população, para levantar o que nesse diagnóstico? Levantar prioridade. Então, o que seria um problema prioritário? Lembrando que cada região tem sua particularidade, né, cada região tem o seu recurso, a população tem o seu recurso específico, e somente com um diagnóstico bem traçado que eu consigo levantar essas prioridades para poder executar, para poder planejar, executar um plano de ação. Então, eu até já citei, né, sobre o agente comunitário de saúde antes. Então, o ACS, ele normalmente ele reside na área de abrangência, né, da equipe de saúde da família. E sendo um morador da área de abrangência, ele conhece a comunidade como ninguém. Então, ele conhece os moradores, ele convive ali, então ele conhece a questão social, demográfica, né, populacional, ele conhece bem essas características da região que ele está inserido. E outra coisa, está em contato constante com a população, né? Ele está em contato constante, então ele conhece as necessidades, conhece as demandas, né? Ele escuta as queixas da população, ele está muito mais próximo, né, do que o restante da equipe, por isso ele é uma peça fundamental, ele é uma chave dentro da unidade de saúde básica. Então, ele possui maior conhecimento da comunidade, né? Então, ele é essencial a sua participação do processo diagnóstico da população. Ele é essencial, porque ele conhece essa estrutura assim como ninguém dentro da equipe de saúde. Em relação ao planejamento, né? Então, planejamento. O que é o planejamento? Ele pode ser entendido como estabelecimento de um conjunto coordenado de ações visando a consecução de um determinado objetivo, estratégias de enfrentamento de problemas e dos mecanismos de implementação de políticas e construção de planos, né? De planos, de programas e de projetos. Então, a preparação dos materiais que embasam a prática educativa dos enfermeiros e equipe, então é um momento crucial, pois com essa preparação, né, a gente pode verificar essa necessidade, os profissionais vão estar preparando para difundir as informações, em busca de melhoria de condições de saúde das pessoas, com base no despertar da consciência dos indivíduos e de sua coletividade, para o autocuidado, para a autonomia do seu viver, para a identificação e para o domínio de seus determinantes do processo saúde e doença, assim como para o seu controle social. Então, a parte do planejamento ela é crucial, ela é super importante. Então, quando eu falo de material, a própria Secretaria de Saúde, ela disponibiliza vários materiais, tá? Vários recursos, lembrando que muitas vezes, igual eu falei, cada região tem uma particularidade específica. Muitas vezes o material disponibilizado, ele pode não englobar toda a minha demanda. Então, muitas vezes, eu preciso de recorrer a outros recursos, mas o material do Ministério, ele é enviado para as unidades e ele é muito utilizado mesmo assim. Então, a literatura ela aponta, gente, que o trabalho educativo desenvolvido pelo enfermeiro, ele está fundamentado na compreensão de educação de cada profissional, de acordo com a sua experiência profissional de trabalho. Dessa forma, então, muitos dos profissionais que realizam educação em saúde diariamente, eles não conhecem a tendência pedagógica na qual está delineada a sua prática educativa. O que quer dizer isso, então? Então, o profissional enfermeiro, muitas vezes, ele trabalha de acordo com as suas vivências. Essa prática educativa, ela não é muito bem instituída, ela não é muito estimulada, muitas vezes, no processo educativo mesmo do enfermeiro, né? Então, ele estudou, ele formou, mas ele não teve uma formação específica. Então, ele trabalha muito com a tendência que ele foi, não é que ele foi designado, ele trabalha muito em relação à sua vivência, o que ele visualizou, o que ele sentiu ali que demandasse, e muitas vezes falta uma referência pedagógica por trás dessas ações, porque a gente não nossa educação não é voltada, nosso ensino não é voltado exatamente para a educação e saúde. Então, quando eu chego lá na prática, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de desenvolver algum tipo de metodologia, às vezes metodologia ativa, né? Às vezes a questão do enfermeiro forma, mas eu não tenho costume, eu não sei como é que eu faço um grupo, eu estou com dificuldade em relação a como é que eu abordo essa equipe. Então, assim, o estudo ele se faz extremamente importante, né? Então, o conhecimento de metodologias é extremamente eficaz
a partir do diagnóstico da minha população, para eu planejar, eu conseguir executar, porque vai depender muito do perfil social da minha comunidade, né? Do perfil social e qual demanda elas têm. Então, eu falo muito, né? A gente tem que ser criativo, né? Na nossa prática, na vida inteira, em todos os setores que a gente for, para a gente poder deslanchar, para a gente poder executar essas ações de uma forma mais efetiva. Por exercício da ação pedagógica, então é de extrema importância que o enfermeiro educador reflita e construa o seu conceito de educação. Né? Esse conceito vai dar ao enfermeiro subsídios, né, para edificar o seu modelo pedagógico e seu perfil de educador. Igual eu falei, isso não é fácil, né? Muitas vezes a gente não tem essa construção de enfermeiro educador, mas a gente precisa de trabalhar em cima dessa prática, porque na atenção primária ela é fundamental para poder executar as ações, né, perante nossa comunidade, nossa população. Então, a educação em saúde realizada pelo enfermeiro da equipe de saúde da família, ela deve propiciar aos indivíduos uma reflexão crítica, problematizadora, ética, estimulando, então, a curiosidade, o diálogo, a escuta e a construção do conhecimento compartilhado. Então, de extrema importância, o quê? A participação popular. Então, a pessoa que está ali junto a você, né, ela tem que conseguir fazer uma reflexão crítica, né, a gente conseguir entender o processo pela qual ela está passando. Quando a gente fala de problematizadora, ela tem que conseguir enxergar o problema que ela foi inserida, né, e a partir daquilo ali, o quê? Tentar levantar uma estratégia, tentar levantar hipóteses para a resolução desse problema. Então, ela tem que ser colocada ali no meio do problema, inserida mesmo, para ela poder estimular, então, essa busca, né, essa procura tanto pelo autoconhecimento, quanto para o próprio planejamento, né, de ações que ela consegue se enxergar como autora. Lembrando que a população, em geral, o indivíduo, ele tem que ser autor da sua educação, né? Então, a gente passa informações, a gente passa conhecimento, a gente passa reflexão, mas sem a autoria do mesmo, a gente sabe que as práticas, elas não movimentam, né? Elas não mobilizam, a gente não tem resultados efetivos. Então, execução das ações ainda, né? Então, para a execução dessas ações, então os enfermeiros, geralmente acompanhados de outros membros da equipe, né? Lembrando que as ações são feitas pela equipe de uma forma geral, né? Mesmo que o enfermeiro esteja tomando a frente, todos os membros são responsáveis pelas ações. Então, a gente utiliza material de forma diferenciada para executar essas práticas. Então, a gente pode usar panfletos, né? Então, em termos de panfletos, a secretaria fornece muitos tipos de panfletos, cartaz, a gente pode construir, né? Delegar para a equipe, para os nossos ACS, nosso técnico, cartaz totalmente direcionado, né? Para aquele tema, para aquele assunto. Álbum seriado, esses flip charts, banners, tá? Que a secretaria também fornece para as unidades. E é igual eu falei, muitas vezes esse material ele vai ser bem específico para aquela comunidade onde eu trabalho, para eu conseguir executar minhas ações. Mas muitas vezes eles podem não ser efetivos. Então eu posso o quê? Fazer ações complementares, né? Os cartazes são muito úteis nessa parte, né? Então, às vezes, o álbum seriado, ele mostra, às vezes, vamos falar de método contraceptivo, um método que a gente não tem na unidade de saúde, por exemplo, diafragma. Ninguém nunca viu diafragma, nunca usou. Aí eu vou explicar como é que usa diafragma para uma população que ela não tem acesso ao diafragma. Então, vamos supor, eu posso pular por aquela parte, e se tiver algum outro método que eu acredito que seja muito útil para a população, eu posso acrescentando. Então, eu vou agregar conhecimento. Multimídia. Posso montar apresentações, né? Lembrando que a gente é muito visual, né? Então a gente aprende muito com a tecnologia visual. Então, se eu chegar e ficar só falando, então tudo que a gente fala, uma parte grande a gente não lembra, uma parte grande a gente não associa. Então, quando eu tenho multimídia, quando eu tenho recurso visual, né, eu consigo prender a atenção das pessoas. Quando eu trabalho muito com imagens, o meu resultado perante as ações é um resultado muito melhor. Outra forma, né, modelo de corpo humano e bonecos, né, uma forma muito importante a gente poder representar. Igual eu falo, uso de camisinha, né, algum cuidado especial com o corpo. Quando eu falo de sexualidade, quando eu falo de sistema reprodutivo, né, órgãos reprodutivos, nada é melhor que o modelo, né, que eu falei, a gente é muito visual. Então, eu só falar, você vai ficar imaginando como seria aquela parte, como seria aquela peça. Quando eu consigo demonstrar isso em forma de
do modelo ou de um boneco, a associação ela é muito mais bem feita, né? Então, a gente acredita, né? A absorção de conteúdo dessa população ela é muito maior, muito melhor, além do que torna-se muito mais participativo, né? O processo educacional perante esse modelo. Então, as estratégias educativas, como diálogos interativos, dinâmicas de grupo, atividades lúdicas, elas são ferramentas que incitam as pessoas a pensar e praticar o que é informado. Então, eu posso fazer uma palestra, né? Eu posso levar um banner, posso dar uma aula, mas o mais importante para eu conseguir consolidar esses conhecimentos, né? Consolidar essas informações repassadas, são os grupos. Né? Então, às vezes, a pessoa não gosta de falar, ela tem vergonha. Então, eu sento ali e faço, às vezes, uma atividade até mais informal, né? Uma atividade informal, uma atividade lúdica, e vou estimulando aquelas pessoas a compartilhar o seu conhecimento. Né? Lembrando que, às vezes, a dúvida de um pode ser dúvida de todos, né? Então, a população, dependendo do seu grau de instrução, do seu nível social, muitas vezes possui muito baixo conhecimento, né? Às vezes a gente acha que está falando coisas assim, óbvias, coisas triviais, e eles podem até não estar entendendo. Então, se sentar com essa população, fazer grupos, construir esses diálogos, são ferramentas assim excelentes para a gente conseguir consolidar essas ações que a gente está executando. Então, essa perspectiva ela tem se mostrado tão efetiva, especialmente se tratando de estratégias vinculadas à educação e de estratégias, né, vinculadas à promoção da saúde. E, enfim, os resultados, né? Então, a avaliação dos resultados do processo educativo é um processo contínuo de aprendizagem. Como eu falei, os resultados, eles podem ser a curto prazo, assim como esses resultados, eles podem ser a longo prazo. Então, dependendo do tipo de ação realizada, esse resultado, ele não é palpável. Eu fiz, tive meu resultado, ok. Né? Não é tão simples assim. Então, a ação educativa é uma ação que requer um tempo, né? Um tempo. A gente tem essa avaliação, ela pode ser prolongada, né? De acordo com o tipo de ação e de acordo com o perfil. Ele vai de acordo com o meu diagnóstico. Então, se o meu diagnóstico é um diagnóstico mais imediatista, eu posso até ter uma avaliação mais recente. Agora, se esse meu diagnóstico for um problema que delongue, né, que demande um maior tempo para a gente poder incorporar, para a gente poder agregar aos saberes populares, a minha avaliação ela também vai ser uma avaliação mais tardia, né, e vai entrar nas estatísticas mais a longo prazo. Então, deve haver uma interação entre o enfermeiro, a equipe e os usuários para avaliarem as ações educativas, identificando os seus resultados, as mudanças necessárias e, principalmente, o reflexo da educação em saúde estão na vida das pessoas. Então, quando eu falo interação do enfermeiro, que quando a gente faz a avaliação dos resultados, o resultado é para a equipe toda, né? Como a gente discutiu. Então, eu tenho que chamar a minha equipe, tenho que apresentar os resultados. Então, de acordo com os resultados, né? Foi positivo ou foi negativo? Ou então foi positivo, mas tem que melhorar. Então, nós vamos levantar mudanças necessárias, né? E a partir daí a gente pode planejar uma outra ação em cima desse mesmo diagnóstico para a gente conseguir um resultado mais efetivo. Esse reflexo da educação na saúde na vida das pessoas é que é mais importante de tudo. Então, e a prática educativa, ela teve um resultado, né, diretamente na vida das pessoas ou não? A pessoa adquiriu aquele conhecimento, adquiriu aquela prática, ele vai executar, né, vai colocar em prática mesmo na vida, na comunidade? Se sim ou se não, né? Se vai, então a gente tem que acompanhar os resultados mais de perto, né? E isso a gente consolida na nossa estatística de avaliação. Se a pessoa não for incorporar essa prática, essa atividade na sua vida de uma forma geral, eu preciso levantar uma outra forma de estar instituindo, né, essa prática para a população, de forma que eu consiga atingir a vida das pessoas, que é o mais importante de tudo. Se for um conhecimento que vai ser arquivado, que vai ser guardado, né, que não vai ser colocado em prática, eu não tive um resultado efetivo. Então, quando eu falo em avaliação, ir de encontro à comunidade mesmo e conseguir fazer um levantamento, se aquilo foi colocado em prática ou não, se foi repassado aos demais ou não, porque senão meu resultado ele não foi efetivo. Então, só falar, só demonstrar, explicar a importância, isso para mim não traz um resultado. O resultado meu é ir atrás realmente da população em si e fazer o levantamento de acordo com o meu diagnóstico, né, do que foi inserido nessa prática diária, né, de vida das pessoas ou não.
Então, as ações educativas, elas são planejadas e são executadas pelos profissionais de saúde, conforme a sua visão sobre as necessidades evidenciadas junto à população, mas essas, normalmente, elas não são monitoradas, né? Ou seja, não existem parâmetros de avaliação dos resultados das ações educativas, né? Ou seja, a gente tem ações que eu posso ter resultado a longo prazo e a curto prazo. Quanto maior for o prazo que eu tiver para conseguir ter um resultado dessa ação, mais difícil é o acompanhamento. Então, a gente tem muita perda de informação. Então, eu pego no começo do ano, vamos supor, eu fiz um grupo de pré-natal, mas visando o puerpério. Então, eu avaliei muitas pessoas, muitas mãezinhas ali no início da sua gestação. Então, esse grupo eu fiz visando o quê? Dali, vamos supor, 8, 7 meses, de acordo com a idade gestacional que cada um tiver no momento. Então, lá na frente, para eu conseguir avaliar se a minha ação educativa naquele momento ela foi efetiva ou não, eu teria que ir atrás de cada uma dessas mulheres e resgatar, né, o que foi orientado a elas nesse momento, para eu conseguir avaliar mesmo o entendimento, avaliar a adequação dos processos, adequação das orientações em termos do seu processo de pós-parto, da sua vida, de uma forma geral. Né? Então, o ACS, nesse momento, ele é super importante. O ACS, a gente insere ele tanto no grupo, para ele participar, né, para ele ser nosso parceiro de orientação, porque na hora de cobrar, na hora de poder fazer o levantamento também da efetividade, ele tem que estar presente. E como ele acompanhou o processo todo, ele é uma peça assim, fundamental. Então, quando a gente fala, eu fiz um grupo só, no começo do ano, chegou no final do ano, a maioria vai ter esquecido das orientações passadas e repassadas, né? Então, assim, eu preciso de fazer um reforço. Então, toda ação que eu tenho, ela tem que ser a gente fala de educação continuada mesmo, educação continuada, quando eu falo de educação permanente, o que eu preciso de fazer? O meu processo de ensino, ele não pode ser num momento só. Tem algumas características que eu posso fazer em um momento só? Sim, tem algumas que eu posso trabalhar num momento só. Mas quando eu falo dessas práticas educativas, eu preciso de quê? De uma prática com uma certa frequência, porque senão as informações elas são perdidas, eu preciso de resgatar. Então, eu passo informação, eu repasso a informação, aí eu promovo o quê? Esses grupos de discussão, esses fóruns, que a partir disso, aquele assunto ele vai estar sempre em alta, você sempre está discutindo a respeito, para não permitir o quê? Que as pessoas acabam esquecendo, né? Esquecendo, dando um menor valor. Então, o trabalho é um trabalho constante. Ai, depois fica chato, todo mês a gente faz um grupo de gestante. É tanta informação que a gente tem para passar e repassar, tanta informação, que é preferível a gente separar essas informações em grupos menores, em momentos menores. Eu prefiro fazer mais momentos com menos informação do que um momento cheio de informação. É igual, quando eu pego uma gestante, primeiro bebê, ela tem muita dúvida, a gente faz muita orientação e ela se perde muito nessas orientações. Quando eu pego uma mãe de terceira viagem, né, que ela já participou desse processo educativo, na primeira e na segunda, a facilidade que ela tem de lidar com as orientações, com as informações, ela é muito maior. Então, quando eu falo, então, a gente especificar muito bem o público que a gente trabalha, a gente é uma coisa muito importante a se fazer. Então, quando eu pego, igual eu falei, uma mãezinha de primeira gestação, eu tenho que ter uma dedicação muito maior ali com aquela paciente, né? Então, eu tenho que montar, eu marco uma reunião, marco outra. Então, assim, a gente faz muito, nossa atividade educativa muito por repetição também. Então, eu faço uma orientação e eu tenho que ter um reforço daquela orientação para ela não se perder. Né? Então, eu falo, eu reforço, eu estimulo ela a estar participando, né? Eu elaboro uma atividade que ela vai estar demonstrando para a gente. Então, o trabalho, assim, é um trabalho contínuo e ele, assim, essencial, ele é fundamental, né, na prática do enfermeiro na saúde, na atenção básica. Então, que a melhoria das condições de saúde das pessoas, visualizada por meio dos indicadores de saúde, não são atribuídas, em sua maioria, ao desenvolvimento de ações educativas, mesmo sendo uma prática essencial no cotidiano do trabalho, né, da equipe de saúde da família. Por que ela não é atribuída? É igual eu falei, o resultado ele não é palpável. Então, quando eu falo de estatística, quando eu falo de gráfico, né, então, em tanto tempo, quantas pessoas adquiriram HIV na comunidade? Tantas pessoas. E quantas práticas educativas eu trabalhei nesse período? Tantas práticas. Para eu cruzar o resultado da minha prática
Em relação ao DST, por exemplo, gente, é uma informação, ela é muito solta, ela é muito vaga. Então, vamos supor, eu tenho 2.000 adolescentes, 3 deles contraíram HIV nesses últimos meses. A contração, vamos supor, foi por falta de uso de preservativo. Então, aí a gente pergunta, né? O adolescente era da minha área de abrangência, mas eu tive acesso a esse adolescente, né? Ele compareceu nos grupos, eu consegui transmitir informação de forma efetiva para esse adolescente. Então, é muito difícil a gente conseguir pautar. Por isso que eu falo, que quando a gente fala de indicador de saúde, por mais que você trabalhe bem na unidade, né? Por mais que a sua equipe ela seja unida, atingir a população toda a gente não consegue. Mas quanto maior o número de pessoas a gente conseguir atingir, a gente conseguir repassar informação, a gente conseguir reforçar, já é um ganho, assim, fantástico. Igual eu falo, né? Quando a gente fala que o trabalho, o indicador, ele não é visível, então, às vezes, a gente sente como se não tivesse um valor atribuído, né, às nossas ações que deveria ter. Mas a gente não consegue palpar porque são, muitas vezes, valores subjetivos, situações subjetivas. Então, eu não consigo colocar ali e palpar efetivamente. Mas isso não faz com que o trabalho ele adquira uma menor importância e isso também não faz com que a equipe ela fique desmotivada em relação a essas práticas. Porque ali no dia a dia, no cotidiano, os resultados eles são fantásticos. Alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não, Agatha, eu só queria que você voltasse só no primeiro slide, só para mim copiar o título do slide, para me passar para as meninas. Só um minutinho.